Devemos ou não tirar fotografias profissionais com os braços cruzados? É uma postura clássica que aparentemente denota poder e credibilidade, mas na realidade, e esta é a má notícia, este é um dos erros mais comuns da comunicação visual atual. É verdade. E atenção a isto, na maioria dos casos, esta posição transmite precisamente o oposto, ou seja, distância, reserva e até uma certa arrogância. E não é isso que pretendemos comunicar, certo? Portanto, vamos refletir sobre este tema neste episódio do É Comunicar que nos entendemos. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? É uma postura que já vimos centenas de vezes, seja em retratos corporativos, entrevistas, perfis de LinkedIn ou mesmo nos comunicados de imprensa. E durante muito tempo, é certo, foi o padrão, transmitia aqui de alguma forma força, confiança e autoridade. Mas o mundo mudou e o que antes parecia segurança, hoje na realidade pode parecer resistência. O que antes inspirava aqui respeito, agora pode afastar. Vamos então perceber a origem desta tendência, o que é que a psicologia também diz sobre ela e porque é que, em plena era da autenticidade que tanto se fala, uma fotografia de braços cruzados pode estar a sabotar aqui uma mensagem antes sequer dessa mensagem ser ouvida. Então, qual é aqui a linguagem silenciosa dos braços cruzados? Cruzar os braços, convenhamos, é um gesto que acaba por ser natural. Fazemos-lo quando temos frio, quando esperamos, por exemplo, ou quando queremos até fechar o corpo, mas na linguagem corporal este gesto tem uma leitura muito clara. É uma barreira. Os braços cruzados criam uma linha de defesa entre o corpo e o mundo e na comunicação, evidentemente, isto tem peso. Portanto, e segundo os vários especialistas em psicologia e comunicação não verbal, na verdade este gesto é interpretado de uma forma inconsciente como sinal de defesa, desconforto, resistência ou mesmo distanciamento emocional. E atenção a isto, não importa o que sentimos por dentro, importa o que o nosso corpo mostra, correto? E portanto, em fotografia, especialmente em retratos profissionais, essa barreira torna-se literal. O corpo está fechado e para quem vê, isso basta para formar um quê? Um julgamento, mesmo sem ler uma palavra. E este tipo de fotografias ainda se usam muito hoje em dia, apesar destas questões. E de onde é que vem esta tendência? Aqui um facto curioso que também gostaria de partilhar convosco. A verdade é que esta verdadeira pose ou esta postura tem história e foi durante os anos 90 e também 2000, que os braços cruzados eram quase obrigatórios. Era o retrato do poder, executivos, políticos, consultores, todos, todos pousavam assim. Transmitia liderança, autoridade, controlo e fazia sentido para a época, porque vivíamos aqui num tempo em que ser profissional era sinónimo de ser distante, ser sólido, ser imperturbável. A fotografia servia para marcar esse território e não para criar empatia. Tudo certo até aqui. O que é que temos agora que pensar e que ponderar é que o mundo mudou. As organizações abriram-se, as lideranças tornaram-se mais humanas e aqui entre nós ninguém quer um líder nem um profissional de braços cruzados, pois não. Portanto, o público começa a valorizar, e este começou, já começou há algum tempo, não é recente, há ainda este delay entre as fotografias que são tiradas e que são publicadas e aquilo que hoje em dia as pessoas esperam um bocadinho de nós e, portanto, este público começa a valorizar outra coisa que é o humanismo, a proximidade e, portanto, queremos sentir que o outro está acessível, que o outro é real, que o outro é transparente e neste contexto a tal pose de braços cruzados
passou de símbolo de força a sinal de resistência. E diriam, ai, mas se nós cruzarmos os braços e mostrarmos assim os dedos ou as mãos de uma forma um pouco mais visível e até esboçarmos um sorriso, isso suaviza ou não? Suaviza, mas não resolve o facto de os braços estarem em todo modo cruzados. Portanto, vivemos aqui uma era profundamente visual, todos sabemos, não é novidade nenhuma. Antes de lermos um artigo, de vermos um vídeo, de ouvirmos alguém, já vimos a sua fotografia, já pesquisamos, obviamente, e essa primeira impressão pode decidir tudo. Pense numa fotografia de perfil no LinkedIn ou numa notícia, num artigo de opinião, numa entrevista. Se a pessoa está de braços cruzados, o que é que sente ao olhar para a imagem? Portanto, provavelmente sentirá alguma distância, uma sensação de alguma rigidez também e uma barreira aqui invisível entre o retratado e o observador. Então, estudos aqui em psicologia social mostram também que criamos julgamentos, todos sabemos disto, sobre uma pessoa em menos de 100 milissegundos e, portanto, a postura é aqui uma das primeiras pistas que temos. Outras pesquisas apontam também que posturas fechadas reduzem a percepção de simpatia e confiança, especialmente em contextos profissionais. Portanto, os braços cruzados são lidos como reserva e para quem comunica, seja um líder, um porta-voz, um candidato, enfim, isto é tudo o que não se quer. Portanto, porque em comunicação pública, e aqui estamos a falar obviamente no domínio público, a forma como se é percebido importa tanto quanto o que se diz. E mesmo na comunicação social, esta pose ainda aparece com muita frequência e, portanto, eu na minha vida profissional, a lidar com tantos empresários, CEOs, líderes, marketeers, enfim, vários porta-vozes aqui que nos passam pelas mãos, digamos assim, e sobre eles enviamos comunicados de imprensa e mesmo nas sessões de entrevistas e nas sessões fotográficas que fazemos, sentimos ainda essa resistência às fotografias aparecerem ainda de braços cruzados, porque de facto esta mentalidade está ainda muito visível e muito patente na mentalidade, pelo menos aqui em Portugal, porque de facto se viu muitas vezes, muitas vezes, e portanto há aqui quase uma programação que é preciso devagarinho começar a interiorizar para que as pessoas percebam mais uma vez que nós não queremos nenhum líder, seja ele no alto da pirâmide ou na base, ou algum profissional que esteja literalmente de braços cruzados. E, portanto, há aqui outras posturas que podemos, obviamente, optar para que os jornalistas, os fotógrafos, os responsáveis de recursos humanos, qualquer pessoa que nos veja, encontrem retratos que sejam mais autênticos, mais humanos, que tenham aqui um olhar mais próximo, um corpo mais aberto e, portanto, já não basta parecer competente, é preciso parecer disponível. E isto também é realmente importante porque os braços cruzados, lá está, mostram tudo, menos disponibilidade, menos abertura. E, portanto, e aqui está o ponto essencial, é que a imagem comunica antes da intenção e, portanto, pode estar confiante, pode estar entusiasmado, pode estar preparado, mas se o seu corpo está fechado, se os braços estão cruzados, se o rosto está neutro, a fotografia pode trair então essa mensagem. É como aqui, e vou usar aqui um paralelismo, é como entrar numa sala com os braços colados ao peito, não é hostil, mas também não é acolhedor, e a neutralidade em comunicação raramente resulta. Portanto, se quer que a sua mensagem chegue, o corpo tem de estar alinhado com essa emoção que quer transmitir, porque aqui a coerência entre o que se diz e o que se mostra é o que gera credibilidade. E, portanto, no mundo em que a primeira impressão se faz em segundos, como vimos e como sabemos, essa coerência pode ser a diferença entre captar a atenção ou ser ignorado apenas porque é mais alguém que está ali com aquela pose de sempre igual a todos os outros e que na verdade está a transmitir aqui alguma distância. Portanto, a fotografia de braços cruzados não é um erro absoluto, mas é hoje uma escolha extremamente arriscada porque pode fechar portas antes sequer de abrirmos a boca. Passo aqui a expressão e a informalidade. Também dizer isto, reparem uma coisa, obviamente que há contextos, vamos imaginar, em ambientes mais desportivos, por exemplo, mais de competição, há sessões fotográficas em que se justifica que os braços estejam cruzados, mas são contextos próprios, são contextos específicos, pretende-se passar aquela mensagem, ou, por exemplo, em sessões fotográficas que estamos
para mostrar um relógio, um anel ou o que for, ou uma camisa com botões de punho, por exemplo, obviamente que nesses contextos os braços cruzados ou essas posições têm normalmente de aparecer, mas não vamos confundir, são contextos próprios e não fotografias num ambiente profissional em que estamos aqui a mostrar a nossa vertente pública e profissional e não aqui em contextos mais de desporto, de moda e ou similares. Está bem? Atenção aqui a estas questões, mais uma vez, a fotografia de braços cruzados não é um erro absoluto em todos os contextos, é na maioria deles, está bem? Portanto, voltando aqui ao tema, vivemos tempos de comunicação emocional, transparente e instantânea e a imagem é lida antes da palavra. E o corpo fala, obviamente, mesmo quando estamos em silêncio. Portanto, já sabe, da próxima vez que estiver em frente à câmara, pergunte-se, esta postura aproxima ou afasta, abre ou fecha, reforça ou contraria o que eu quero dizer ou o que eu quero significar. Portanto, a verdadeira confiança não se impõe, ela convida e a boa comunicação começa exatamente aí, no gesto que abre o espaço para o outro entrar. Portanto, é isto. Este é um tema que queria há imenso tempo trazer aqui ao podcast porque é uma das maiores batalhas que tenho no dia a dia a lidar precisamente com as pessoas com quem trabalho, nas diferentes marcas e empresas. E, portanto, há aqui um mito a desfazer, um novo hábito a criar e é realmente importante falarmos sobre este tema. Chegamos então ao fim deste episódio. Lembre-se então que comunicar é também escolher o que mostramos antes de dizermos qualquer coisa ou qualquer palavra. Portanto, obrigada por ter estado desse lado e se gostou deste episódio, deste tema, partilhe para quem possa eventualmente este assunto ser útil. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!